Livro de Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1 a seguir vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É um capítulo da Bíblia muito conhecido, né? Ou muitas pessoas têm um quadro pendurado na parede com, no mínimo, o primeiro versículo. É um versículo muito conhecido, muito dito pelas pessoas. Mas e o real significado atrás de todas estas letras escritas na Bíblia Sagrada para a minha vida e para a sua vida? Essa palavra, ela é uma oração de Davi, um salmo de Davi. E é muito bonito, porque nós vemos que no decorrer do capítulo, o salmista Davi mostra que em muitos momentos da sua vida ele é cercado por dificuldades, por adversidades. Ele ainda vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte, ou seja, ainda que ele corresse perigo tal que o perigo fosse tão grande que o tirasse a sua vida, ele ainda estaria protegido pelo Senhor e nada aconteceria com ele, né? Só que ele não começa revelando os seus problemas. Ele não começa contando quais são as suas dificuldades, quais são as adversidades que ele passa. Mas ele inicia essa palavra contando exatamente o que ele tem. E ele começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele começa declarando aquilo que ele tem. E quantos de nós, que quando começamos a nossa oração, que a primeira coisa que nós fazemos nós já começamos a nossa oração, nós mal dobramos os nossos joelhos, e a nossa oração já começa assim: Senhor, porque eu não aguento mais, porque essa situação está me matando, porque esse problema tá difícil demais, essa luta tá apertada demais e eu não vou aguentar, eu vou morrer, porque eu não suporto, porque que o Senhor não me mata, e nananã, e a gente começa a contar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, e não que esteja errado, não está errado. Conte a Deus qual é o seu problema, conte a Deus qual é a sua dificuldade. Ele é o maior interessado em mudar a nossa vida, em mudar a nossa história. Só que nós precisamos ler a Bíblia e entender que há homens e mulheres de Deus que se tornaram pessoas segundo o coração de Deus porque tiveram atitudes diferentes, fizeram coisas maravilhosas mesmo estando por situações complicadas em que colocassem a sua própria vida em risco. E uma pessoa prova disso foi o salmista Davi, foi o rei Davi. Quantos versículos na Bíblia que a gente vai mostrar Deus falando: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi é alguém que eu amo muito. Alguém que a gente vê Deus destacando Davi de uma forma muito grandiosa. A gente vê Davi na Bíblia Sagrada, o rei Davi, Deus dando grandes vitórias para ele. Quando era o momento de corrigir, Deus corrigia. Só que no momento que Davi chamava a atenção de Deus, ele atraía uma graça tão poderosa da parte de Deus que fazia coisas maravilhosas, grandiosas, através de Deus na vida dele, através da presença de Deus na vida dele. Imagina se Davi vai, pequenininho, daquele pequena estatura, lutar com aquele gigante sozinho. Tinha morrido, meus irmãos, tinha morrido. Mas porque ele reconheceu aquilo que tinha, aquilo de mais valioso e importante que tinha. Nem um gigante pôde ficar em pé na presença dele.
Ele parte para cima do gigante dizendo assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus da minha nação. E ali Deus coloca aquele gigante no chão através daquele menino. Quantos valentes de guerra tinha naquele exército? Quantos homens grandes, de estatura maiores que a de Davi tinha naquele exército? Mas Deus pega um menino de pequena estatura, mas cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e vai trazer glória ao nome do Senhor. Vai glorificar o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Ele começa declarando aquilo que tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando for orar, comece a sua oração declarando aquilo que você tem. Quando você declara aquilo que você tem, você atrai a atenção de Deus, porque você mostra que você entende que ainda que tudo esteja de mal a pior, o importante é que a presença de Deus prevalece sobre mim e sobre você. Foi exatamente isso que Davi fez. Olha, eu estou cercado por dificuldades, por adversidades, mas a presença de Deus ainda está comigo. O Senhor ainda é meu pastor, então eu não me preocupo, nada vai me faltar, porque na Bíblia Sagrada nós vemos que o pastor é uma figura de um pastor de ovelhas. Em várias partes das Escrituras, Deus é apresentado como o pastor do seu povo. Aquele que guia, que leva, olha, esse pasto aqui já acabou. Tá precisando de uma comida melhor. Então quem que vai levar as ovelhas a pastos verdejantes, a abundância, a fartura de alimento? É o pastor. Então com seu cajado ele vai e guia essas ovelhas até outros pastos mais verdejantes. O pastor é aquele que conduz a sua ovelha a se refrigerar a sua alma, a saciar a sua sede com águas tranquilas. Um pastor não vai colocar uma ovelha no meio da tempestade, ou vai deixar ela lá no meio do pasto, sabendo que é a maior probabilidade de atração de raios, de ela ser partida ali no meio com raios. Não, ele é aquele que viu que o tempo fechou, vai pegar essa ovelha e vai levar para dentro do aprisco, vai ali aglomerar todo mundo, né, juntar uma pertinho da outra para se aquecerem, e até aquela tempestade passar, até aquilo tudo se acalmar. E você tem essa proteção? Tem o Senhor como pastor e salvador da sua vida, da sua alma? Aquele que o mundo tá um caos, tá tudo desabando e a pessoa tá lá, eu tô confiante, o pastor tá cuidando de mim. Oh meu Deus, ele é meu pastor, ele tá cuidando de mim. Ele tá me dando a minha providência diária do meu pão de cada dia. Tá me levando a águas tranquilas para refrigerar a minha alma e saciar a minha sede. Tá cuidando de mim. Eu tô andando todos os dias no vale da sombra e da morte, mas não tá me causando mal algum, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, a vara, o bordão, aquele que é usado para afastar os perigos, e o cajado para conduzir. Eu estou sendo protegida e conduzida pelo pastor. Ele está cuidando de mim, ele está me guiando, ele está me direcionando. A sua mão está todos os dias sobre a minha vida, então eu não temerei. Eu não temerei ainda que corra perigo, mas as mãos do Senhor estão sobre mim. Sabe o que é isso? Um salmo de confiança. Então mude a sua oração. Comece a sua oração declarando aquilo que você tem. Imagina, nós vemos também no Novo Testamento alguém que entendeu aquilo que tinha e viu a glória de Deus. E operou coisas estupendas, maravilhosas. Sabe quem foi? O apóstolo Pedro. Lá subindo para Jerusalém para poder ir no templo orar, ele se depara junto com Pedro e João, com um coxo na porta do templo ali,
no portão do templo, chamado Formosa. E tá um coxo ali com as mãos estendidas pedindo para eles uma esmola, porque todos os dias ele era carregado, colocado ali, porque era coxo de nascença, para pedir a esmola. Mas naquele dia sobe Pedro e João. E ele olha para eles esperando receber de Pedro e João uma esmola. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, olha para aquele homem e fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que naquele momento, aquele homem pôs-se de pé, começou a saltar, glorificar e louvar a Deus, e todos viam esse sinal de maravilha, e ficaram maravilhados e glorificavam a Deus também. A importância de reconhecer o que você tem. Se você não tem a presença de Deus, se você não tem essa segurança em Deus, ore a Deus para que essa presença, para que esta graça esteja sobre a sua vida, porque ela é transformadora, ela é mudadora de vida. Tenha a presença de Deus com você. Tenha o Senhor como seu pastor, não por interesse, não como um amuleto, mas pela pessoa maravilhosa que Deus ele é, pelas coisas grandiosas que Deus faz pela nossa vida, tá bom? Fica esta palavra.